Ceres é um planeta anão do Sistema Solar. Com menos de 1000 km de diâmetro, não é visível a olho nu desde a Terra. Foi descoberto em janeiro de 1801 por Giuseppe Piazzi, que chegou a fazer 24 observações. A sequência foi interrompida por problemas de saúde do astrônomo. Pouco depois, Ceres ficou oculto pela luz do Sol. No final de 1801, esperava-se que Ceres ficasse visível novamente, mas a matemática do século XVIII não permitiu prever com precisão a sua trajetória. Os astrônomos haviam perdido o corpo celeste recém-descoberto. Foi Carl Friedrich Gauss que conseguiu, com técnicas novas, prever a posição de Ceres. Uma dessas técnicas era o método dos mínimos quadrados. Em termos modernos, Gauss precisava achar um pequeno número de incógnitas x a partir de um número maior de observações y assumidas imprecisas. Ele assumiu que o erro não podia ser enviesado, que era similar em cada observação, e acabou escolhendo uma distribuição para o erro que hoje é conhecida como distribuição normal de Gauss. Com essas hipóteses, ele deduziu que o que hoje chamamos de valor de máxima verossimilhança de x corresponde ao valor de x que minimiza a soma dos erros ao quadrado, ou seja, a norma de ax menos y na norma 2 ao quadrado. Do ponto de vista geométrico, isso equivale a achar o valor de x tal que ax seja a projeção de y na imagem de A, que é também o ponto proximal a y na imagem de A. Se assumimos que A tem posto máximo, também podemos derivar esta equação em relação a x e deduzir que A transposta A vezes x é igual a A transposta vezes y. Isso permite resolver o problema de mínimos quadrados calculando A transposta y, que é um vetor de Rn, calculando A transposta A, que é uma matriz n por n, e resolvendo um sistema linear. Hoje vamos explorar ações do grupo ortogonal relacionadas ao problema de mínimos quadrados. Vão nos dar maneiras um pouco melhores e mais gerais de se resolver o mesmo problema. E vão nos permitir trabalhar com espaços, representar espaços por bases ortogonais convenientes para resolver problemas como decidir se um vetor pertence à imagem de uma matriz A. Veremos também o motivo da fatoração PLU' não estar implementada no Julia, pois existem fatorações melhores e mais diretas para decidir, para resolver o problema que eu mencionei. Enquanto Gauss resolvia o problema da aproximação por mínimos quadrados, Laplace minimizava a norma 1 do erro. Até o século passado, isso não parecia uma boa ideia. Mas às vezes, o que era uma péssima ideia em algum contexto tecnológico, em outro contexto, passa a ser uma boa ideia. Isto é, a álgebra linear. Boa tarde. Hoje vamos começar com um resultado clássico. Todo subespaço de Rn admite uma base ortonormal. Vamos também mostrar um resultado praticamente equivalente, que é que toda matriz A de tamanho m por n, onde m é maior ou igual do que n, e de posto máximo, ou seja, de posto n, admite uma fatoração A igual a QR, onde Q é uma matriz ortogonal, m por n, ou seja, as suas colunas são ortonormais, ou ainda Q transposta Q é igual à identidade, e R é uma matriz triangular superior inversível. Assumindo a parte 2, assume essa fatoração, podemos
deduzir a parte 1 a partir do teorema de que todo subespaço de Rn possui uma base. Então, seja a matriz cujas colunas são essa base. E o que temos aqui é outra base para a imagem de A. A imagem de A e a imagem de QR são idênticas, só que as colunas de Q são ortonormais. Então isso nos dá a base ortonormal. O passo 1 pode também ser obtido por um processo mais direto, mas que é equivalente, que é chamado de processo de Gram-Schmidt. Do ponto de vista da ação do grupo, o grupo age à esquerda. Se eu quero minimizar a norma de AX menos Y, e é a norma 2, não a norma 1 de Laplace, eu posso multiplicar A e Y por uma matriz ortogonal M por M, que não serve, que transporta também não serve. Agora, se eu completar que para obter uma matriz ortogonal, por exemplo, eu vou fazer U igual a Q. W, onde escrevi por bloco as colunas, eu vou ter U transporta vezes A vezes X é igual a Q transporta W transporta vezes Q vezes R vezes X. Q transporta Q é a identidade, W transporta Q é zero. Então eu vou obter Rx seguido de zeros. Vamos substituir aqui, então, Rx 0 menos o transporta y, ou melhor, podemos escrever que transporta y, W transporta y. Aqui eu resolvo, basta inverter R. Então o primeiro bloco se resolve exatamente, e no segundo bloco de equações não temos nada a fazer. W transporta vezes Y é o erro. Então, se conhecemos a fatoração QR da matriz A, podemos resolver o problema de mínimos quadrados de maneira praticamente imediata. O processo de Gram-Schmidt é definido por indução. Partimos de uma base A1 a N do subespaço E de Rm. Vamos ortogonalizar essa base. Para isso vamos proceder passo a passo. No passo inicial, pegamos o primeiro vetor e dividimos pela sua norma. Obtemos um vetor normal. E depois, a cada passo subsequente, vamos produzir um vetor auxiliar yi, que é obtido pegando o vetor AI e subtraindo os componentes em cada uma das direções anteriormente achadas. Depois, dividimos esse vetor pela sua norma para ele ser normal. Para mostrar que isso funciona, precisamos fazer uma hipótese de indução. A hipótese de indução é que, para todo i, os vetores Q1 até Qi são uma base ortonormal do espaço gerado pelos vetores A1 até AI. Essa é a hipótese de indução. Se assumimos a hipótese de indução, podemos facilmente verificar que, valendo essa hipótese para o caso y-1, yi é ortogonal a todos os QJ anteriores. É só fazer o produto interno de yi com QJ. Por esse motivo, QI é ortogonal a todos os QJ anteriores. E obtemos, portanto, um conjunto ortogonal. Aqui estamos normalizando. Os anteriores já eram normalizados, é um conjunto ortonormal.
isso vai nos produzir a base ortonormal de E da qual precisávamos. Podemos nos perguntar qual é a relação entre os QIs e os AIs. E aqui entra a fatoração QR. Vamos escrever de forma matricial essa relação. Então eu escrevi aqui a matriz com colunas AIs e aqui a matriz com colunas QJ. A relação entre elas pode ser lida dessas equações aqui de cima. Vamos reescrever YI como QI vezes a norma de YI e substituir aqui dentro. Passamos esse termo daqui para a esquerda e ficamos com AI, aqui a coluna AI, igual a norma de YI vezes QI, então norma de YI vezes QI, mais a soma desses produtos internos vezes cada uma das QJ com J menor do que I, que é o que vemos aqui em cima de cada linha, e recuperamos à direita uma matriz que é triangular superior. O método que eu falei não é o ideal para calcular a fatoração QR e nem nos dá nenhuma luz sobre a estrutura do grupo ortogonal. Existem duas maneiras padrão de se calcular a fatoração QR que envolvem uma decomposição dos elementos do grupo ortogonal por rotações ou por simetrias. Vou explicar a decomposição por rotações. Como no caso das permutações, vamos procurar os geradores do grupo, só que neste caso vamos ter uma família de geradores. Não pode mais ser uma coleção finita de geradores. Mas vamos definir as rotações de Givens como rotações que agem apenas em duas linhas e duas colunas da matriz. Se multiplicamos a esquerda, agem nas linhas. Se multiplicamos pela direita, que não vamos fazer por enquanto, agem nas colunas. G e J de θ é a rotação de ângulo θ quando restrita à submatriz de linhas e colunas e J. O resto é igual à identidade. Vou mostrar agora no caso 3×3 como é que se calcularia a decomposição QR. Partimos de uma matriz A, que é dada. O que eu vou fazer é multiplicar primeiro por uma matriz de Givens. G. Então vou escrever G2, 3. E vamos ter um certo ângulo alfa, de tal maneira a rodar as duas linhas inferiores de A. E vou dar um jeito, aqui tenho duas coordenadas de A, vou dar um jeito de obter aqui um vetor com coordenada não negativa. E a outra coordenada é 0, eu sempre posso fazer isso com uma rotação. Isso afeta as outras coordenadas. Eu não vou me preocupar com isso imediatamente. Mas numa segunda etapa, vou pegar essas duas primeiras coordenadas da coluna e aplicar uma matriz que vou chamar de G. 1, 2, agora com ângulo beta, que eu vou escolher para zerar essa coordenada e aqui garantir maior ou igual do que 0. Isso afeta o resto da matriz, isso não nos incomoda por enquanto. E vamos repetir a operação mais uma vez. Vou fazer um G2, 3 agora com ângulo que vamos chamar de gama, de tal maneira aqui na segunda coluna tenhamos aqui 0 e uma coordenada maior ou igual do que 0. Não sei nada das coordenadas 1, 2, 1, 3
2, 3, 3, 3. Mas a matriz que eu obtive aqui é triangular superior. Se ainda por cima A era inversível, essa matriz daqui é inversível e tenho então coordenadas aqui positiva, positiva, e aqui eu, por enquanto, não sei. Agora, o que acontece se A for uma matriz ortogonal? Se eu faço isso, eu obtenho uma matriz que também vai ser ortogonal. Então, nesse caso, se A era um elemento do grupo ortogonal, eu vou obter zeros. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho mais ou menos 1. É interessante, às vezes, definir o grupo ortogonal especial, que é o subgrupo do grupo ortogonal. Então, Q transporta Q é igual a identidade, mas com determinante igual a 1. Exatamente igual a 1. Então, neste caso, aqui vamos garantir que todas as coordenadas são mais 1. Isso que eu fiz pode ser feito em qualquer dimensão, desde que se proceda na mesma ordem. Primeiro eliminando as coordenadas da primeira coluna, depois da segunda e assim por diante. E deduzimos que o grupo SON é composto de produtos de matrizes de givens, no caso específico de rotações do espaço. Toda rotação do espaço pode ser representada por um produto de 3 rotações de givens. Isso permite que jogos de videogame, de simulador de voo espacial com apenas 2 controles, o controle entre a primeira e segunda coluna e entre a segunda e a terceira, permitam manobras produzindo qualquer tipo de rotações arbitrárias. Antes de continuar, vamos resumir algumas das propriedades das matrizes ortogonais M por N, onde M é maior ou igual do que N. Por definição, Q transporta Q é a identidade N por N, já Q vezes Q transporta é a projeção na imagem de Q, e a identidade menos Q vezes Q transporta é a projeção no conjunto ortogonal, a imagem de Q, que é a mesma coisa do que o núcleo de QT. Se agora A é igual a QR com R inversível, a imagem de A é igual à imagem de Q, e o núcleo de A transporta é igual ao núcleo de Q transporta. Então, Q vezes Q transporta é a projeção na imagem de A, e I menos essa coisa é a projeção no núcleo de A transporta. O que acontece agora se a matriz A não for de porto máximo? Nesse caso, o núcleo de A é não trivial. Vai existir um conjunto de soluções para o problema dos mínimos quadrados. Nesse caso, é usual modificar o enunciado e pedir, dentre as soluções, aquela com norma minimal. A decomposição em valores singulares resolve esse problema. Seja A uma matriz M por N, M qualquer, N qualquer. E o porto da matriz vai ser P. P é menor ou igual do que o menor dentre M e N. Teorema. Nesse caso, existe uma matriz U no grupo ortogonal M por M. Existe uma matriz V no grupo ortogonal N por N, e uma matriz sigma diagonal com as primeiras coordenadas estritamente positivas, sigma 1 até sigma p, que podemos ordenar em ordem decrescente, e as últimas coordenadas iguais a zero,
tais que A seja igual a U vezes sigma vezes V transporta. A ação do grupo ortogonal aqui foi substituída pela ação de dois grupos, ou do produto desses dois grupos, o de M e o de N. Cada um age de um lado. U age à esquerda de A, V age do lado direito. O de M do lado esquerdo, o de N do lado direito. As ações são independentes. A é uma matriz que vai de um certo espaço de dimensão N por um certo espaço de dimensão M. Cada um pode ter uma base ortonormal independente. O teorema nos diz que podemos escolher essas bases de tal maneira que sigma seja que A fique diagonalizada. A forma normal por essa ação de grupo é essa aqui. Coordenadas não negativas em ordem não crescente, seguida de zeros. E isso permite resolver exatamente o problema de mínimos quadrados na forma mais geral. Podemos reescrever a solução em termos da pseudo-inversa de Moore-Penrose. Essa pseudo-inversa tem uma série de propriedades interessantes. Por exemplo, vocês podem se perguntar o que é A vezes A pseudo-inversa, o que é A pseudo-inversa vezes A. Em alguns casos isso é a identidade, em outros casos equivale a alguma projeção que vocês podem achar facilmente se vocês acompanharam até aqui. Penrose é Roger Penrose, que foi agraciado em 2020 com o Prêmio Nobel de Física pela sua contribuição sobre buracos negros. Ele usou a pseudo-inversa em 1955. Às vezes os físicos estão na frente dos matemáticos. Isso não ocorreu neste caso. Moore é Eliakim Hastings Moore, que definiu e utilizou a pseudo-inversa em 1920. Vamos agora mostrar a decomposição em valores singulares. E aqui não há surpresa, a prova é por indução. Começamos assumindo que a matriz A é diferente de zero, pois senão não há nada a fazer. Então afirmo que existem U1 e V1 nas esferas unitárias de Rm e de Rn, tais que o 1 transporta A vezes V1 é maximal. Prova. Esse m-1 é compacta, esse n-1 é compacta, então o produto é compacto. A função aqui é linear em 1t e em V1, portanto é contínua, e o máximo de uma função contínua num compacto é sempre atingido. Chamamos esse valor de norma de operador, norma 2 de A. Segunda afirmação. Se o chapéu é um vetor ortogonal a U1, então afirmo que o chapéu transporta vezes A vezes V1 é igual a zero. E afirmação análoga para V chapéu ortogonal a V1. Então, 1 transporta vezes A vezes V chapéu é igual a zero. A prova disso é simples. Fazemos o seguinte: seja U de t a função parametrizada como 1 cosseno θ mais o chapéu seno θ, e assumo o chapéu em norma igual a 1, isso não atrapalha em nada. Então calculamos U de t transporta vezes A vezes V1. Obtemos o cosseno de t vezes a norma de A, mais o seno t vezes esse termo que queremos mostrar que é zero. Se esse termo for diferente de zero, então o máximo é atingido num valor de t diferente de zero módulo 2π. O que contradiz a afirmação anterior, que
1 transposta vezes A vezes V1 era maximal. Bom, com isso escrevemos a matriz A como a matriz 1 continuada com uma matriz U2 qualquer que escolhemos para completar a base. Então isso aqui é uma matriz ortogonal vezes sigma 1, e o resto eu vou conferir daqui a pouco, vezes V transposta, onde a primeira coluna é V1 e a segunda da parte é escolhida para também termos uma matriz ortogonal. Então aqui era M por M, aqui N por M. O que acontece com aqui no meio? Bom, por conta dessas duas propriedades, o resto aqui nas colunas é zero. Aqui sigma 1 é a norma de A2. E sobrou uma matriz de tamanho M-1 vezes N-1. Por indução, se ela for diferente de zero, senão já acabamos, mas por indução, ela também tem uma decomposição em valores singulares. Então aqui vamos substituir por sigma tio, U tio, V tio, transposta. E agora é fácil tirar o tio aqui para fora e pela propriedade de grupo obter uma nova matriz U do lado esquerdo e mesma coisa do lado direito. Isso mostra a decomposição SVD. Um detalhezinho da decomposição SVD é que é possível escrevê-la de maneira mais econômica, caso a matriz A tenha posto menor do que o menor de M e N. Nesse caso, vamos ter matrizes ortogonais à esquerda e à direita, mas podemos diminuir o número de colunas para ser o oposto de A. Isso permite escrever aqui uma matriz M por P, aqui uma matriz N por P, da qual pegamos a transposta, e aqui ficamos com uma matriz P por P, sem zeros, inversível. Essa é a SVD econômica. Agora, vou mostrar para vocês uma aplicação da decomposição em valores singulares. Para essa aplicação, precisamos carregar no Julia alguns pacotes suplementares que trabalham com imagens. Isso é feito nesta primeira linha, demora um pouco porque é preciso carregar alguns arquivos, então eu fiz isso com antecedência. Depois precisamos declarar que vamos usar esses pacotes com o comando using. Isso também pode demorar um pouquinho. E eu baixei esta imagem de Carl Friedrich Gauss. Vamos dar uma olhada no formato da imagem. Isso é guardado como uma matriz, um array de 326 por 268 de elementos que são números de ponto fixo, não é ponto flutuante. E é uma imagem RGB. Vocês enxergam as cores, eu não enxergo. Então vamos converter para o formato cinza, tons de cinza, e aqui temos Gauss em tons de cinza. Agora sim temos uma matriz apenas de pontos flutuantes com uma coordenada que é o tom de cinza. Podemos convertê-la para uma matriz usual. E aqui temos a matriz. Essa matriz admite uma decomposição em valores singulares, que acaba de ser calculada. Está aqui a matriz U, seguem os valores singulares, olha só, começa com 125, 28, 17, decresce rapidamente. E temos também o fator V transposta aqui. Tudo isso fica numa estrutura chamada F. Podemos ter acesso às suas variáveis com a sintaxe f.s, por exemplo, para variável S, que são valores singulares. Agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de olhar para a matriz original, vamos reconstruir a matriz
truncando os valores singulares. Vamos ficar só com alguns. Vamos escolher um posto e truncar até esse posto. Esta é a rotina. O que isso faz? Então truncamos, cortamos a matriz U, a matriz diagonal dos valores singulares, a matriz V transposta, multiplicamos e eu preciso aqui fazer um pequeno ajuste para não ter um erro no programa, porque depois eu vou produzir uma matriz que tem que estar em números de ponto fixo e precisam estar entre 0 e 1. Vamos testar a rotina e está aqui a imagem original de Gauss. Talvez a menos de alguma escala de cinza, mas isso é imperceptível para mim. Agora vamos calcular quanto da norma da matriz está nos primeiros autovalores, a norma cumulativa. Então temos 94% no primeiro valor singular, 96,7% a partir do segundo e rapidamente chegamos em 99% e assim por diante. Podemos até dar uma olhada nisso aí, vamos desenhar. Estamos aguardando a plotagem aparecer. Pronto, está aqui, então cresce a norma rapidamente até 1. Agora é interessante olhar para o erro. Quanto que é o erro? É 1 menos a norma cumulativa. Isso é o valor que estamos truncando. É a modificação que introduzimos na imagem. Eu vou plotar o erro em escala log de 10. E aí vocês veem, aqui não tem teoria nenhuma, isso é algo que é da imagem. Os dados são assim. A maior parte da energia da imagem, da massa da imagem, está concentrada nos primeiros valores singulares. O resto é um valor pequeno, talvez seja desprezível. Vamos dar uma olhada aqui numa reconstrução com erro de 1 milésimo. Conferir o erro aqui. Vocês veem, a imagem ficou boa. Quase não dá para perceber, talvez com um exame mais detalhado dê para perceber que houve alguma perda, mas dentro de tudo dá para enxergar que é a mesma pessoa. Se ficarmos só com 1%, aí sim fica borrado, mas isso não é nenhuma surpresa. Assim, vemos como a SVD permite truncar uma imagem e a SVD econômica, que contém apenas uma parte da matriz U e uma parte da matriz V, permite recuperar uma imagem com uma qualidade relativamente boa. Nos tempos de Gauss, a escolha da norma 2 não era de todo óbvio. Ele justificou essa escolha com base em hipóteses sobre a distribuição de probabilidade do erro nas medidas. A saber, os erros seriam variáveis aleatórias gaussianas independentes identicamente distribuídas. Isso não é justificado, mas é uma hipótese razoável e com base nessa hipótese ele concluiu que o estimador de mínimos quadrados seria o de maior verossimilhança. Mas ele cita depois o método de Laplace. Laplace tentou minimizar a norma 1. Laplace tinha suas ideias sobre a distribuição dos erros. O erro não podia ser enviesado, então ele também assumiu uma restrição suplementar, que a soma dos erros nas medidas seria zero. Não funcionou. Quem achou séries foi Gauss, mas Gauss ainda pondera o seguinte problema de ordem teórico na abordagem de Laplace. Se esquecemos dessa restrição, consideramos apenas o mínimo de ax menos y na norma 1. Então, nesse caso, Gauss observa e deixa como exercício que, em geral, n das equações serão satisfeitas. Em geral significa que a matriz A é suficientemente geral
em linguagem moderna, nenhuma submatriz n por n seria degenerada. E os dados y ele assumiu aleatório nas medidas. Perdão. E com a restrição, aí n-1 das equações passam a ser satisfeitas. A opinião de Gauss era que nesse processo se perdia informação. Estava se usando apenas n ou n-1 medidas quando havia um número maior de medidas que apenas intervinham na escolha de quais as linhas que seriam satisfeitas. Mas, fora isso, parte do trabalho das medidas se perdia. É um argumento razoável, extremamente razoável para esse problema, e por 2 séculos ou 1 século e meio pareceu que a norma 2 era a única escolha razoável para o problema de se resolver equações lineares sobredeterminadas. A situação muda quando se começa a pensar em teoria de códigos. Então vamos esquecer da restrição de Laplace, vamos apagar o exercício e vamos agora olhar para a teoria de códigos, onde se tenta transmitir uma mensagem. A mensagem é X. X é mensagem e por enquanto vamos colocá-la em Rn. Para codificar a mensagem, multiplicamos por uma matriz que é n grande por n pequeno, n grande bem maior do que n. Isso produz a mensagem a ser transmitida. O que é transmitido é A vezes X. E assume-se que vai ocorrer algum erro durante a transmissão, que a transmissão não é perfeita, mas que apenas algumas das coordenadas vão ser afetadas. Então, ao ler y, vamos ter A vezes X mais um vetor que tem todas as coordenadas 0 menos umas poucas. E nesse caso faz sentido resolver pela norma 1 para achar o vetor x que melhor representa o código, vetor esparso que representa o código. Isso exige teoremas e existem teoremas sobre isso. E recentemente foi possível ir bem mais longe. Falei de teoria de códigos, agora vou falar de compressive sensing, ou sensoriamento comprimido na minha modesta tradução. Agora, a ideia é a seguinte: geralmente quando queremos recuperar informações sobre imagens ou som, estamos recuperando sinais que são esparsos, cujo suporte está contido num espaço gerado por poucos vetores, por uma base relativamente pequena. Nesse ponto de vista, podemos pensar ainda na imagem que estamos recuperando, ou no sinal que estamos recuperando como A vezes X, onde agora X são os parâmetros na base correta e as colunas de A são a base de funções que melhor representam o sinal. A ideia de Candes e tal, e outros muitos, Romberg, Donohoe, outros também trabalharam nisso daí, mas cito o paper de Candes e tal. Então, produzir a matriz cujo núcleo é a imagem de A. Vamos chamar de F. Então, se
temos que A é igual a QR, vamos produzir F, que é a projeção, identidade menos QT. Então, se multiplicamos pela direita pela matriz Q, obtemos 0. Isso é a projeção no espaço ortogonal, a imagem de A. Então, se mede AX, vou escrever Y como AX mais R. E agora, FY é igual a 0 mais FE. Tá? Então, ficamos agora com F vezes E. E o problema passa a ser descobrir o vetor R com o menor número de coordenadas diferentes de 0. Isso é muito difícil. Um problema um pouco mais fácil e que pode ser resolvido por otimização e que está no artigo citado é então tentar achar um vetor E com norma minimal, norma 1 minimal, tal que agora eu tenho aqui F vezes E menos Y seja igual a 0. O que eu quero dizer aqui é que E menos Y está na imagem de A. Ou seja, E menos Y pertence à imagem de A. Temos um vetor Y e procuramos um vetor de R que joga Y no vetor Y menos E na imagem de A, que coloca Y no plano imagem de A, o que significa que existe X, tal que E menos Y é igual a X, e com isso achamos X. O principal resultado no referido artigo é que se existe um vetor E suficientemente esparso que satisfaz essa equação, então ele corresponde ao mínimo deste problema de otimização. Outro resultado no mesmo artigo tem mais ou menos a mesma formulação, mas sem a matriz A. Apenas se assume que a matriz F tem uma certa propriedade. Qualquer subconjunto suficientemente pequeno de colunas de F se parece de uma maneira muito precisa definida no paper com uma matriz ortogonal. E nesse caso também, se existe um vetor E satisfazendo a equação, então ele é o mínimo deste problema. E esse problema se resolve por otimização. Deste modo, utilizar a norma L1, a norma 1, para resolver sistemas de equações sobredeterminadas ou subdeterminadas é algo que hoje, no século XXI, passou a fazer sentido. Boa noite.